Olá, pessoal. Hoje eu vou trazer uma reflexão, né, e trazer alguns dados também sobre os estilos parentais, né. Tem uma pesquisa, né, que eu fui pesquisar, tá aparecendo bastante, né, esse tema e muita angústia, né, em relação à educação, em relação às formas, né, quais os impactos, né, da educação na fase adulta. Então isso está muito presente, né? Então fui pesquisar um pouco mais e aí eu descobri uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, por volta de 2003, e eles entrevistaram 239 crianças, né? E, e eles, nessa pesquisa, eles identificaram que dentro dos 4 estilos parentais, né? Crianças e adolescentes, né? Mas dentro dos 4 estilos parentais mais comuns, né? Que é uma teoria desenvolvida pela Diana Bowring, que é psicóloga do desenvolvimento, né? Conhecida por sua pesquisa aí aprofundada nos estilos parentais, que são aqueles 4 estilos, né? O negligente, o permissivo, o autoritário e o autoritativo, ou mais democrático. E aí, dentro dessa pesquisa aqui no Brasil, né, então eles identificaram que dessa amostra, 45%, 45,4% dos pais eram negligentes, que é o pior, né, considerando esses 4 modelos. O modelo negligente, eu vou falar um pouquinho dele, é o mais impactante negativamente, né, o modelo mais negativo de criação. E aí foi identificado que é o maior percentual, né, desses grupos aqui. 32% o autoritativo, que seria o modelo mais ideal, né, o mais equilibrado. 11%, 11,8% permissivos e 10% autoritários, completamente autoritários, né. Então vamos entender um pouquinho, né, entender o que são esses modelos e como a gente, né, pra gente fazer uma autoavaliação nesse contexto aí, quem é pai, quem é mãe, quem é cuidador, quem participa, né, da formação e da educação. Então acho que é sempre bom estar refletindo sobre esses modelos e estar se autoavaliando nesse contexto, né. Então o estilo parental negligente, que é o pior de todos, né, e que foi o que foi mais encontrado, identificado aí nessa pesquisa, geralmente são pais que demonstram falta de envolvimento emocional, falta de interesse na vida e nas necessidades, né, da criança ou do adolescente. Não estabelece regras claras, né, não tem uma orientação adequada, assim, não fica tudo muito claro. Então é um modelo muito solto mesmo, de negligência, de abandono, de desinteresse, né? Falta de interesse em todos os sentidos, né? Desde a higiene da criança ou do adolescente, cuidados pessoais. Então, por exemplo, são pais que não supervisionam as atividades, não se envolvem no que está acontecendo, não demonstram interesse pelos interesses da criança ou interesses da escola, por exemplo. O que está acontecendo na escola, como que está sendo a escola para aquela criança ou adolescente, que tipo de atenção está faltando. Então, é aquela negligência assim, total, em todos os aspectos, né? O desinteresse total, né? Então, os pais vivem muito para si, né? Vivem as suas próprias vidas e negligenciam a vida dos filhos. E aí, o impacto na fase adulta das crianças criadas, na maioria das vezes, né, no seu modelo educacional por pais negligentes, pode afetar uma série de questões, por exemplo, o desafio, como enfrentar as dificuldades, como desenvolver habilidades sociais, questão da autoestima, da confiança em si mesmas, né? Então afeta a autoconfiança. E aí pode desencadear problemas no comportamento, problemas emocionais, dificuldade de estabelecer relações saudáveis, inclusive na fase adulta, né? Então, o estilo parental negligente é caracterizado por uma falta de envolvimento mesmo, de responsabilidade, de assumir o papel, né, paterno ou materno, né, assumir o papel parental. O segundo, né,
O segundo modelo seria o modelo autoritário, né? O parental autoritário. Os autoritários... deixa eu ver como que foi. Não, desculpa, gente, eu inverti, tá? Deixa eu ver aqui. Na pesquisa foram 45% negligentes, 32% autoritativos. Então, eu só inverti aqui na hora de organizar, mas vamos falar aqui do autoritário. O autoritário é aquele modelo, os pais extremamente exigentes, extremamente controladores, regras muito rígidas, né? Obediência sem questionamento, obediência sem diálogo, regras sem explicação, né? É o meu jeito, pronto e acabou, né? Os pais acabam impondo essas regras restritas de horário, de comer, do que comer, como comer, tarefas, comportamentos, né, de como tem que se comportar, por que você não respondeu daquela maneira, ou por que você não respondeu no tempo, né? Então não se permite uma discussão, ou quando tem a discussão é tudo muito desgastante e opressor, né? Então um modelo muito opressor de criação. Então as crianças criadas por pais autoritários podem desenvolver uma falta de conformidade externa, por exemplo, de sentir dificuldades de tomar decisão, ou seja, uma instabilidade em relação às próprias decisões, uma insegurança muito grande e muitos problemas de autoconfiança, né, de segurança pessoal, de se sentir capaz, né, porque fica uma sensação de não sou capaz, não sou suficiente, né, porque geralmente para esses pais autoritários o que o filho ou adolescente faz nunca é reconhecido, ou nunca é suficientemente bom, né? O terceiro estilo seria o permissivo, né, que também é um modelo que gera algumas consequências, a gente vai ver aqui. Então são pais que não têm demanda, poucas regras, são muito tolerantes, indulgentes em relação aos desejos das crianças, então permite tudo, né? O permissivo é o que permite. As crianças fazem as suas próprias escolhas, não tem muito limite. Qual é o impacto na fase adulta, né, desse modelo? Crianças criadas por pais mais permissivos podem ter dificuldade de lidar com limites. Então, assim, pode ser uma criança que tenha dificuldade no relacionamento, né, não aceita uma crítica, não aceita uma orientação, dificuldade de aceitar orientação, dificuldade com autoridades, né? Até no grupo, né, tem dificuldade de interagir com o grupo, porque sempre quer ser o que argumenta, né, o que impõe os limites, ou o que direciona, porque não sabe, não teve limites, então não sabe como lidar com o limite, ou como lidar com a frustração. Geralmente desenvolve comportamentos impulsivos, compulsivos, dificuldade em adiar e também com as gratificações. Então, assim, dificuldade até em agradecer, por exemplo, compulsão excessiva. Então, eu vejo casos clínicos, assim, de pessoas adultas, né, que os pais foram muito permissivos e que hoje ela tem dificuldade, por exemplo, em estabelecer os próprios limites para si mesma, assim, do que comer, de como comer, a quantidade de comer, porque tudo era permitido, né? Não tinha limites, né? Então foi uma infância e uma adolescência sem limites. Então também não é um estilo recomendado. E aí o último estilo, que seria o ideal da gente encontrar né, o mais próximo possível desse modelo autoritativo ou democrático, né? Que são pais que exigem, mas que ao mesmo tempo têm um forte apoio emocional, muita presença, estabelece regras claras, muito diálogo, sensível às necessidades, muito observadores assim, em relação às necessidades da criança, às opiniões das crianças, o que a criança está sentindo, como ela se sente quando recebe aquela orientação. Pais que estão dispostos a dialogar, a explicar as decisões, né, gente? Isso é muito importante, assim, explicar. Você entende por que a gente está tomando essa decisão nesse momento? Né? Como que é isso para você? Né? Ouvir, então são pais muito ouvintes, né, que estão abertos a ouvir e a entrar em diálogos mais profundos com os filhos.
E crianças, né, criadas por pais autoritativos ou democráticos tendem a desenvolver maior autoestima, mais habilidades sociais, mais habilidades para o diálogo, capacidade de tomar decisões de forma mais madura, né? São crianças que já apresentam uma maturidade assim em lidar com as próprias emoções, em lidar com as relações com os amigos. São crianças que se desenvolvem de forma mais independentes e mais confiantes também. Então, gente, não é determinismo aqui, né? Não é uma coisa de... mesmo que você ainda seja pai ou cuidador de adolescente, sempre é tempo de ajustar o seu modelo, de fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. E esses modelos, eles acabam influenciando a prática clínica do desenvolvimento infanto-juvenil por vários profissionais. Então, vou deixar o link aqui da pesquisa também, desse trabalho científico, né, deixar aqui a referência da Universidade Federal do Paraná. E no próprio trabalho eles colocam assim como resumo final que, de fato, né, a gente precisa entender os modelos, adquirir formas de intervenção, adquirir formas de como conduzir essas relações cada vez mais, né? Os adolescentes, os jovens estão cada vez mais informados ou também desinformados muitas vezes, e quanto mais a gente criar uma relação de confiança, um laço, né, afetivo, de segurança na relação pais e filhos, né, ou cuidadores e criança, mais chance a gente tem de contribuir nesse desenvolvimento, tanto da criança e do adolescente como da gente mesmo, né? Então, eu acredito no desenvolvimento humano, que a gente não para de se desenvolver, de aprender, e está contribuir no processo educacional de qualquer ser humano é também uma forma de aprendizado para a gente mesmo, né? Então, o mais importante é o afeto, o comprometimento e demonstrar o cuidado, né? É aquele, como diz o Winnicott, né? A gente tem que ter um cuidado suficientemente bom, nem de mais, nem de menos, mas na medida certa. Então, essa é a reflexão de hoje. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.